Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Uma noite tão bonita como essa. Eu espero que vocês tenham dado uma olhada, ou façam isso nas próximas horas, na Lua, nesse astro maravilhoso, né? E, melhor, nesse satélite, né? Que nós temos, muito linda mesmo. Um amigo meu mandou para mim alguns momentos atrás uma foto que ele tirou no interior do país, muito bonita. Meus amados, nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus esse momento tão especial que Ele reserva para nós, momento em que nós podemos cultuar, louvar e adorar o nosso Deus. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus amado, eterno, glorioso Pai, Senhor sobre tudo e sobre todos, nós buscamos a Tua presença neste momento pela fé, fundamentados em Tua Palavra, que nos orienta que entremos no Santo dos Santos com ousadia revestida de humildade, para falar com o Senhor, para Te cultuar, para adorar-Te em espírito e em verdade. Sabemos que temos muitas imperfeições, somos pecadores, temos muitos limites morais, existenciais e espirituais. Mas confiamos na Tua graça, revelada na pessoa do Teu Filho Jesus, e que neste momento, por esta fé, cremos que este culto e esta adoração está chegando ao Teu trono de glória e Tu hás de nos guiar o coração, a mente, o raciocínio, dando-nos a iluminação do Teu Espírito para não apenas orar como convém, ler e interpretar a Tua Palavra e entoar louvores ao Teu nome. Sê propício a nós, ó Deus, nós Te rogamos, certos da Tua bênção, no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois bem, meus irmãos, uma boa noite, né, a todos, e eu quero fazer uma leitura no Salmo de número 148. Salmo de número 148. Nós vamos fazer esta leitura, os irmãos podem acompanhar. Só vou conferir se a iluminação aqui está boa. Vamos ler então o Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor,
e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. E ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Nós somos esse povo. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Nós temos um hino que eu quero cantar agora com os irmãos, aqueles que puderem nos acompanhar. Um hino que está de acordo com aquela mensagem que o Espírito do Senhor já colocou em meu coração. É o hino de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal. Hino de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de
Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Que coisa maravilhosa termos a certeza de que estamos plenamente protegidos por nosso Senhor. Eu quero relembrar a você o seguinte: este hino tem muito a ver com a mensagem que o Espírito de Deus colocou em nosso coração. Então, se você tiver o inário em mãos, quiser deixar aí aberto para depois nós relembrarmos alguma coisa, faça isso, ok? Eu quero fazer uma leitura agora no Salmo de número 125, ok? É um salmo muito conhecido da igreja, do povo de Deus. Salmo de número 125. E aqui na minha Bíblia eu tenho como título Fé Inabalável. Farei a leitura nesse instante. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Essa última frase é uma petição, é um desejo, é uma declaração de fé em que Deus sempre nos trará a paz. Meus irmãos, hoje eu recebi a notícia do falecimento daquele moço por quem estávamos orando, o Carlos, a que eu sempre considerei como um irmão meu. A mãe dele era como se fosse uma mãe para mim, um amor muito grande, cuidou muito de mim. A família toda era muito amada, sempre foi muito amada por mim. Já estendi meus lamentos aqui, minhas condolências à família. E a sua esposa, a Rita, está internada bem grave também no mesmo hospital. Não está tão grave quanto o Carlos, não é o Carlinhos, mas está lá também. Eu fico imaginando se ela já recebeu a notícia ou não do falecimento do esposo, que estava ali no mesmo hospital ao lado dela. Coisa muito triste, não é? Como nós temos recebido tantas notícias tristes. Por outro lado, nós temos a notícia do irmão Pedro, o filho do pastor Marcos Alves, que já está no quarto, sem intubação, está conversando com a família, está recuperando. Os médicos estão maravilhados com a recuperação do Pedro. E nós sabemos que é a vontade do Senhor em preservar esse moço. Continuamos pedindo oração pela Eximárcia, a prima da Norma, também pelo Mateus, filho da Bebel. Continuamos pedindo oração. A Sueli pede que continuemos orando por sua filha, que ainda está internada. Para quem não lembra, ela teve o bebê, logo depois precisou ser internada. Estão levando o bebê para amamentar, aquela luta, né? Isso foi desde o dia 1º.
e ela teve um bebê, a situação dela está assim até hoje. Tá? A irmã Lenilda pede oração para sua prima Sônia, que perdeu a filha Marta e o genro para a Covid. Vejam bem, a prima da Lenilda, Sônia, perdeu a filha e o genro para a Covid. Que coisa terrível, irmãos. Esta pandemia está trazendo muita tristeza para todos nós. E deixaram uma criança de 3 aninhos, a idade da Lorena. Ao mesmo tempo, ela agradece por mais um ano de vida do irmão João, nosso tio, que foi ontem, né? A irmã Cleni também pede que oremos por sua família, né? Que está enlutada. O seu primo veio a óbito lá em Jequitibá, Minas Gerais. Ela pede por sua prima Célia e pela tia que estão enfermas, também com Covid. Minha sobrinha Valéria, a filha dela Juliana, a minha sobrinha Aurani e o noivo da Juliana estão todos com Covid, né? E nós continuamos pedindo oração por esses 4, né? São da minha família. E também temos a colega da Norma, que trabalhou com ela, o Norma trabalhou com ela durante muitos anos, a Isabel. Desde que a Norma entrou na empresa, o dono da empresa já encaminhou a Norma para conversar com essa moça, e elas são amigas até hoje. Ela está com câncer e está numa situação muito melindrosa, muito delicada. Então peço aos irmãos que nos ajudem em oração também pela Isabel. A irmã Maria Maia passou uma mensagem hoje para que nós agradecêssemos pelos 31 anos de matrimônio da sua filha com o Nemuel, né? Então vamos orar por esse casal. E também me parece que o filho, o Jonatas, também aniversariou, né? Se não me falha a memória, foi isso. Eu vi essa mensagem cedo, ela passou no grupo da IPB. Então vamos orar também em favor da família da nossa irmã Maria Maia, e sempre lembrando de orar por ela que tem dificuldades no seu andar por causa do joelho, enfim, a gente não esquece, ok? Então nós vamos fazer esta oração. Se porventura surgirem outros pedidos ou algum que eu não tenha me lembrado, nós faremos ao final da nossa reunião, a oração, ok? Vamos orar então. Amado, glorioso e eterno Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória por tudo que Tu és, e revela a nós outros seres humanos, Teus filhos. Nós Te louvamos porque sabemos que Tu és Senhor, controlador de todas as coisas. Nada escapa ao Teu domínio e ao Teu controle. Todas estas pessoas enfermas, famílias enlutadas, mesmo aqueles que estão celebrando a vida, mais um ano de matrimônio, mais um ano de existência, aqueles que estão celebrando as vitórias sobre a enfermidade, vitória na vida existencial, nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos porque sabemos que nada foge ao Teu controle, ao Teu domínio. E tudo isso é obra de Tuas mãos. Te rogo, ó Deus, pela família do Carlos, sua esposa, seus entes queridos, pela Janete, pessoa tão querida nossa, Elisa. Senhor, cuida de cada uma dessas pessoas, dá conforto aos seus corações. Também, ó Deus, agradecemos-Te o livramento do Pedro, do pastor Milton, enfim, Senhor, de tantos servos do Senhor, que o Senhor tem livrado deste mal.
Por outro lado, nós temos muitos familiares, como a família do pastor de Valadares, que veio a óbito. Recentemente perdemos mais 2 pastores na igreja presbiteriana, essa semana. E o Senhor conhece a vida dos familiares. Te peço em favor da Lurdinha, que perdeu o seu esposo, pastor amado. Senhor, cuida dessa gente, cuida desses corações doloridos. Rogamos ao Senhor que nos permita avançar na cura e proteção contra essa enfermidade que assola o mundo. Não apenas a nossa pátria, mas todas as nações do mundo. Principalmente, ó Deus, nós pensamos naquelas nações mais pobres, nas nações mais populosas. Pensamos, ó Deus, no continente africano. Rogamos, ó Deus, que abençoes também a Índia, para que possam ter solução o mais rápido possível para esse mal que hoje em dia assola o mundo verdadeiramente. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes, conduz a mente e o coração daqueles que têm a obrigação de conduzir a nação. Sejam eles ministros, senadores, deputados, presidente, governadores, prefeitos, todos aqueles que têm a obrigação sobre os ombros de conduzir a cidade, conduzir a nação. Eu te rogo, a Deus, juntamente com os meus irmãos, que o Senhor intervenha na vida de cada uma dessas pessoas, homens e mulheres, e que nós tenhamos paz, tranquilidade e crescimento em nosso país, nosso estado, nossa cidade. Pedimos a Deus a tua bênção para a transmissão deste culto, a mensagem, que seja o Senhor mesmo a falar aos nossos corações. E que a tua graça e misericórdia caia sobre nós. Nós te oramos, certo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a que leamos um versículo apenas. Eu vou até dar um tempinho para você achar aí na sua Bíblia, para você gravar e não esquecer mais desse versículo. Um versículo, como dizem aí alguns líderes religiosos da atualidade, versículo forte, palavra forte. Toda palavra é forte, né? Todo texto bíblico é forte, porque vem daquele que é único forte, que é o nosso Deus, pelo seu Espírito Santo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso de número 12. Ok? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ok? Vamos então fazer a leitura. Vamos lá. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor. Desculpa, estou lendo o 13, né? Perdão, eu vou ler o 12. Vou começar com o 12. E já que eu comecei a ler o 13, vou encerrar com o 13. Vamos lá. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele a chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Ok? Pois bem. Samuel pegou uma pedra, colocou entre Mispa e Sem e chamou Ebenezer, dizendo: até aqui
nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, eu, quando morei lá no sertão da Bahia, uma vez eu visitei um amigo em outra cidade do interior também. Se não me falha a memória, era 25 de maio, parece, o nome da cidade. Eu não lembro mais. Mas acho que era isso. Quem pastoreava nessa região lá, era o pastor Gessé. Acho que era 24 de maio, se não me falha a memória, eu não lembro. E tinha um outro pastor próximo, que era o Daniel. Esse pastor, ele é primo do pastor da igreja de Itaipu, Marcos Vinícius, porque vem a ser filho da tia e do tio de Marcos Vinícius, Dona Marlene e o famoso Caçulo, era o apelido dele. Eu não lembro o nome dele até hoje. Pois bem, mas era uma cidade separada. Cheguei na casa do pastor Gessé, que hoje é um missionário nosso, e fez uma obra maravilhosa lá na África, né? Fundou o Instituto Bíblico, realizou lá em Angola uma obra extraordinária. Desculpa, irmãos. Mas antes de ele ir para lá, funcionou assim. Eu estava visitando, estava tomando café na casa dele, e a esposa dele estava com um neném novo. E, se não me falha a memória, estava grávida também de outra criança. Aí, conversando com o Gessé, ele virou para mim e disse: Ronaldo, eu estou pensando em trabalhar nas missões e ir para a África. Falei: para onde? Para Angola. Falei: rapaz, você está doido. Gessé, para com isso. Meu filho, você tem um bebê, tem uma criança nova, sua esposa está grávida aí. Se não me falha a memória, estava. Você tem um pastorado aqui maravilhoso, você é um bom pastor, está aqui na luta e tal. Você vai lá para a África, rapaz, arrastando sua esposa, neném novo. Espera um pouco, demora, não sei, pensa melhor, não vai não. Olha, e ele, interessado, disse: fala mais, fala mais. Qual a sua opinião? Eu acho que você não deve ir. Por quê? Aí eu coloquei um rosário de coisa, ó, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí, depois, ele olhou para mim e falou assim: Ronaldo, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque você foi mandado aqui em casa hoje. Eu falei: graças a Deus. Então você está decidido a não ir, não é isso? Ele falou assim: não, de jeito nenhum. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, se for para eu ir, o Senhor manda um cabra aqui, bem negativo, com uma posição bem negativa, tentando me fazer mudar de ideia. E que ele seja persuasivo, ele seja uma pessoa que saiba convencer e que faça com a gente, demonstre muitos argumentos e tal. Se aparecer essa pessoa aqui, eu vou. Se não, se vier uma pessoa para me incentivar para eu ir, eu não vou. Se for uma pessoa para me incentivar a não ir, aí eu vou. Falei: ué, então quer dizer que tudo que eu falei contrário é para te incentivar aí? Ele disse: sim, senhor, é isso mesmo. E ele foi. O Gessé Rios. Olha, eu tenho uma admiração muito grande por ele, por sua esposa. Ele sofreu muito lá, teve acidentes, foi ferido, carro caiu lá, enfim, teve muitas enfermidades. Ele, a esposa, tiveram que voltar aqui. Passaram coisas que vocês não podem imaginar, que eu não vou relatar aqui. Mas está lá o reverendo Gessé, grande missionário, grande servo de Deus. Ou seja, eu fiz de tudo para incentivá-lo a não ir. Acabei incentivando o homem a ir. Antes de eu dar o tema para vocês, eu quero fazer uma narração
já que é um estudo bíblico, do que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Vocês sabem a história de Samuel. Samuel foi entregue por sua mãe ao sacerdote Eli, e Eli começou a criá-lo, até que um dia ele ouviu a voz de Deus, Samuel, chamando Samuel, Samuel, e deu a ele uma missão. E Samuel veio a ser o último juiz que julgou o povo de Israel. Logo depois, o povo veio pedindo um rei, aí surgiu Saul, depois de Saul, Davi, depois Salomão. Os irmãos conhecem a história. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que faziam tudo de errado, envergonhavam o pai, envergonhavam o sacerdócio, eles usurpavam as coisas dos servos de Deus, dos filhos de Deus. E o que aconteceu é que um dia Samuel profetizou, e diz o texto sagrado, que tudo que Samuel falava, Deus confirmava. E aí um dia Samuel falou para o povo o seguinte, ele, como juiz, ele era como se fosse um rei, mas o juiz, a diferença é que o juiz era teocrático, o governo era teocrático, Deus falava para ele e ele falava para o povo. Então um dia ele falou para o povo, olha, nós vamos à guerra contra os filisteus. Só que aconteceu um fato interessante, nessa guerra os filisteus venceram o povo de Israel. Então, embaixo da palavra de Samuel, os israelitas foram à guerra. Os filisteus venceram essa guerra, mataram 4.000 homens e ainda por cima tomaram a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era um símbolo da proteção de Deus, um símbolo da proteção do Senhor. Olha, bolas, como é que pode agora? O símbolo da proteção foi roubado pelos filisteus. Os filisteus mataram 4.000 homens e levaram a arca embora. Essa arca, ela tinha sido trazida de Siló. E quando foi trazida de Siló, e quando os filisteus ouviram o grande júbilo que estava acontecendo no arraial de Israel, eles falaram, olha, esse povo é um povo poderoso, nós não vamos conseguir derrotar, não. Nós não vamos conseguir derrotar esse povo. Mas alguém se levantou dizendo, vamos sim, vamos à guerra, vamos lutar contra eles, e foram de novo. E quando chegaram lá, Israel teve uma nova derrota. E nessa nova derrota, já não foram 4.000 homens mortos, foram 30.000 homens. 30.000 homens. Aliás, antes eles não tinham tomado a arca. Desculpa, é que eu estou... Na primeira guerra, eles não tomaram a arca. A arca estava em Siló. E aí os israelitas mandaram trazer a arca de Siló. Então a arca veio de Siló. E por causa desse júbilo, os filisteus ficaram com medo, mas resolveram guerrear. E foram à guerra. E mataram 30.000 homens. Agora não são 4.000, são 30.000 homens. E aí, nesse momento, eles levaram a arca para eles. Olha, quando eles levaram a arca, também mataram Ofni e Finéias. Um mensageiro correu para contar ao sacerdote Eli, que estava sentado numa cadeira na entrada da cidade, e disse, olha, mataram 30.000 homens dos nossos, os filisteus, e levaram a arca. E o pior, mataram seus filhos, Ofni e Finéias. Nesse momento, o sacerdote Eli, que já estava com quase 100 anos, 98 anos, levou aquele susto, caiu para trás, quebrou o pescoço
e morreu. Logo depois, a esposa de Finéias ficou sabendo também que seu marido tinha morrido e ela estava grávida. Teve dores de parto com aquela notícia, deu à luz um filho e chamou o filho, botou o nome do filho de Icabod, que significa em hebraico, foi-se a glória de Israel, porque ela soube que levaram a arca, os filisteus levaram a arca. Bom, os filisteus levaram a arca para Ecrom, num lugar Ecrom. E primeiro levaram para Asdod. Lá em Asdod tinha o culto ao Dagon. Esse culto, essa adoração ao rei Dagon. Então eles levaram a arca para lá. Só que tem um detalhe. Colocaram no templo de Dagon. Quando foi no dia seguinte, pela madrugadinha, chegaram lá, a estátua de Dagon estava de bruços, caída no chão, diante da arca. Eles levantaram a estátua, firmaram a estátua de novo, bem firme, foram dormir. No dia seguinte, a estátua estava caída, de bruços, de cara no chão, de novo, sem as pernas e sem os braços. E eles ficaram apavorados. E falaram, olha, vamos tirar essa arca daqui, porque esse Deus de Israel é poderoso. Só que, leva, não leva, devolve, não devolve, eles começaram a ter enfermidades, tumores, câncer, muitas enfermidades, e o povo começou a ser dizimado, os filisteus. E aí eles pegam a arca e mandam para uma outra cidade, chamada Ecrom. Aí chegando nesse lugar de Ecrom, o povo lá falou assim, ué, mas vocês agora querem matar a gente, por isso vocês mandaram essa arca para cá? E aí começou a morrer um monte de gente, morre, homens morrendo, mulheres, crianças. Aí eles resolveram pegar a arca e devolver para os israelitas. E aí levaram a arca para Bet-Semes. De Bet-Semes, essa arca foi para Kiriat-Jearim, na mão dos israelitas. E ficou ali durante 20 anos. A arca retornou, a maldição passou pelos filisteus, pelo povo de Ecrom, né? E ficou em Kiriat-Jearim por 20 anos, protegendo o povo de Israel. Aí um dia Samuel viu que o povo estava muito rebelde, muito falho, fazendo muita coisa errada. Então Samuel disse o seguinte, vocês precisam se arrepender, senão Deus não vai poupá-los, vai acontecer o que aconteceu antes com vocês. Vocês precisam se arrepender. Aí o texto sagrado diz que o povo de Israel se arrependeu, aceitou a exortação de Samuel, fez oferendas ao Senhor, e nesse meio tempo, quando eles se arrependeram, passaram a obedecer direitinho, e a arca estava com eles, mas eles estavam vivendo uma vida nobre. A diferença é que antes a arca estava com eles, mas eles estavam vivendo de forma dissoluta. Agora a arca estava com eles, depois de 20 anos Samuel exortou, eles passaram a viver de maneira correta, aí os filisteus vêm contra eles. É exatamente o que está escrito aqui, no texto que nós lemos, né? A partir do verso 5 do capítulo 6. E avança até o capítulo 7, onde nós lemos: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e colocou ali em Ebenezer, porque o nome do lugar é Ebenezer. Mas ele pegou essa pedra porque Ebenezer significa
pedra de ajuda. A palavra Ebenezer em hebraico significa pedra de ajuda, rocha de ajuda. É uma referência a Jesus. É uma referência a Jesus e ao próprio Deus. Então ele pegou essa pedra, colocou essa pedra entre, diz o texto, Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer, ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a palavra Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Eu já ouvi muito pastor, já ouvi muito crente, né, associar a expressão até aqui nos ajudou o Senhor com Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor nos ajudou. Não, nada disso. Significa pedra de ajuda, rocha de ajuda. Samuel que disse, por que até aqui o Senhor nos ajudou? Eu entendo que essa expressão Ebenezer, que significa pedra de ajuda, ela é um incentivo para a nossa vida. A palavra incentivo significa estimular, incitar, encorajar. E nada melhor do que um símbolo desse para nos estimular, para nos incentivar. Daí eu queria analisar com os irmãos, no tempo apropriado aqui, sob o título que está gravado aí na nossa live, Os Incentivos do Ebenezer. Uma vez eu preguei uma mensagem na igreja dizendo o seguinte, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu disse naquela época, até aqui. E a partir daqui? Será que Ele vai continuar nos ajudando? Será que realmente o Senhor vai continuar sendo nossa rocha de ajuda? Agora, muitos crentes tomam essa palavra como sendo um mantra e falam, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, como se fosse, Ele sempre nos ajudará. Eu não vejo assim. O que eu vejo é que essa expressão Ebenezer é um incentivo. Um incentivo, primeiro, incentivo à gratidão. Foi o sentimento de Samuel. Uma vez mataram 4.000 homens nossos. Depois mataram 30.000. Mas Deus nos restaurou a arca, trouxe a arca de volta, símbolo da nossa vitória. E o Senhor nos deu os filisteus em nossas mãos. E diz o texto que enquanto Samuel foi vivo, nunca mais os filisteus se aventuraram a guerrear contra Israel. Gratidão. Então, meu irmão, se você tem no seu coração essa expressão como bênção do Senhor, ela deve, primeiro de tudo, significar que você tem que ser grato. Ela significa que você precisa ser grato. Já parou para pensar no até aqui na sua vida? Até aqui você está vivo. Até aqui você tem esposa, tem filhos, tem netos, tem emprego, tem saúde. Eu estou falando em linhas gerais. Ou se você não tem agora, já deve ter tido. Ou se não tem, ou não teve, vai ter. Porque a nossa rocha de ajuda não falha, é fiel. Então, esses dias eu estava pensando o seguinte, eu até comentei com a minha esposa. Quando eu era menino, lá em casa a gente pegava um bife, partia em 4 pedaços, um bife fininho. Tinha um açougueiro lá, o Fernando, mamãe falava assim, Ronaldo, vai lá no seu Fernando, pede para ele cortar bife de patinho redondo, porque o patinho pode ser cortado de comprido ou redondo. Redondo ele fica mais macio, que corta contra a fibra. Eu aprendi isso, era menino. E eu falava, seu Fernando, mamãe quer 3 bifes de patinho, mas bem fininho, tá? Ele ria, já sabia, cortava aquele bife e tal. Eu me lembro que uma vez eu estava no início da minha vida ministerial, eu não era nem pastor, eu era seminarista, não tinha dinheiro nem para tomar uma Coca-Cola. E assim que eu casei com a minha esposa, eu me lembro que às vezes eu ia
na venda que tinha na esquina e falava para o moço assim: olha, o senhor me dá um bife desse aí de alcatra, alguma coisa assim, mas faz o favor, corta bem fininho, porque ele tem que ser aí de uns 100, 150 gramas no máximo aí. Aí o cara olhava para mim com a pena, coitado. Aí cortava. Um dia eu cheguei em casa, peguei o bife, fiz assim, ó, olhei do outro lado. Estava comentando com a minha esposa. Hoje, para a glória de Deus, eu não passo por essa situação. Se vier a passar algum dia, louvado seja Deus, mas não passo. Eu vivi, logo no início da minha vida ministerial, com uma cobertinha dada por minha irmã, fininha. Era o Paraíba, cobertor Paraíba. Eu tenho até hoje, ele tem 50 anos. Aí, esses dias, eu estava olhando aqui no meu guarda-roupa, nós temos aqui os cobertores e tal. Um cobertor que eu tenho aqui, já está há um certo tempo, maravilhoso, extraordinário, um cobertor lindo. E a minha esposa falou assim: cobre com aquele cobertor, tem cobertor à vontade, senão eu gosto dessa manta Paraíba, essa fininha, ralinha de 50 anos. Mas se eu quiser, eu vou lá pegar o cobertor felpudo e me cubro do frio. Eu poderia citar tantas coisas aqui, irmãos, para dizer como eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que Ele me dá. Em termos de saúde, conhecimento, dom, talentos, tudo que Deus me dá. Eu sou um homem que ao pronunciar essa palavra, eu pronuncio com gratidão. E é o que eu e você precisamos fazer. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu tenho um coração grato, muito grato. Há tantas coisas, tantas dificuldades pelas quais já passei que hoje não passo mais. Agora a minha maior gratidão é a salvação em Cristo Jesus. Essa é impagável. Eu sou um homem grato. Quando eu digo Ebenezer, eu estou dizendo isso porque eu fui incentivado pelo Espírito Santo a ser um homem grato, ter um coração grato. Espero que você também seja incentivado pelo Espírito Santo ao falar essa palavra Ebenezer, rocha de ajuda, que você faça isso com gratidão. Mas a expressão Ebenezer não é apenas um incentivo à gratidão, é também um incentivo à fé. Porque, veja bem, Samuel disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Ergueu a pedra como testemunho entre Mispa e Sem. Vocês acham que ele imaginava que no dia seguinte Deus não ia ajudar mais? O povo de Israel acreditava que até ali, pronto, acabou, não tem mais ajuda? Não. Quando a gente põe essa palavra nos lábios, ela saindo do coração, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e continuará a nos ajudar por toda a eternidade, não só aqui agora, por toda a eternidade. É uma expressão de fé. Quando vocês pronunciar essa palavra, que significa rocha de ajuda, faça isso sem abrir mão da fé. A palavra de Deus diz em Hebreus que a fé é a certeza de uma coisa que não existe, convicção de uma coisa que ainda não aconteceu, uma coisa que ainda não existe. Isso é fé. Então você não pode falar de Ebenezer entendendo que apenas o Senhor tem nos ajudado você e a mim só até aqui. Eu espero grandes coisas de Deus na minha vida, não tenham dúvida disso. Se elas não vierem, eu vou saber, vou ter certeza que é porque Deus não me achou em condições ou resolveu não fazer porque Ele tem plano melhor. Mas, meus irmãos, todos os dias eu vou dormir. Escutem essa. É com toda a sinceridade do meu coração. Eu clamo a Deus por minha testemunha do que eu estou falando. Todo dia, não é um dia só não. Eu vou dormir, eu me deito, eu oro. E eu oro com uma convicção maravilhosa. Amanhã, minha vida será uma bênção muito maior do que foi hoje. Minhas conquistas, minhas vitórias que Deus já preparou para mim vão se revelar. Eu tenho fé nisso. Aí passa o dia e se porventura não acontece nada que venha corroborar isso, eu falo, bom, não foi hoje, mas é amanhã.
A minha fé, com respeito a isso, ela é do tamanho da ação de Deus no meu espírito. A pessoa fala, minha fé é muito grande. É do tamanho que o Espírito Santo me dá. E o meu Ebenezer, que eu digo sempre trago nos meus lábios aquilo que está no meu coração. Até aqui me ajudou o Senhor e amanhã vai ajudar muito mais. Vai continuar ajudando. E eu já dei um testemunho na igreja e quero dar aqui agora de novo também para vocês que estão me ouvindo. Tudo, prestem bem atenção no que eu vou falar. Tudo o que eu pedi a Deus, até hoje, até agora, Ele me deu. Mas não me deu só o que eu pedi. De acordo com a palavra, Ele me deu muito, 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 muito mais do que eu pensei, imaginei ou pedi. Às vezes eu converso com a minha esposa e falo assim, gente, eu queria entrar na mente de Deus para tentar entender um pouquinho essa história de que Ele faz essas coisas comigo, porque é um negócio extraordinário, meus irmãos. Eu não sei, na verdade, a razão está na vontade dele soberana, mas eu não abro mão disso. Eu falo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, vai continuar ajudando, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é Pai, amoroso. Com certeza amanhã minhas bênçãos serão muito maiores do que as de hoje. Por quê? Não porque eu tenha capacidade ou condições, ou seja santo, mais perfeito, isso é nada disso. Porque eu sei que o Deus a quem nós servimos, o único Deus, Ele tem prazer em nos fazer ficar alegres. E eu às vezes vou na casa dos meus netos, tanto do João quanto da Lorena, sempre procuro, eu e a Norma, nós sempre procuramos levar alguma coisa. Agora eu não levo roupa para criança pequena, não, porque não agrada, tem que levar alguma coisa diferente, né? Se bem que a Lorena, esses dias, nós levamos uma cobertinha para ela olhou a coberta, assim, bastante, aí depois olhou para a gente e falou assim, ó, adorei, mas aquele adorei da Lorena, a gente podia ler nas entrelinhas assim, mas um chocolate ia bem, ela gosta muito. Então, vejam bem, quando a gente leva alguma coisa para eles e vai visitá-los, a alegria que nós sentimos com o olhar deles, com o prazer deles, quando eles respondem com alegria aquilo que nós damos, a alegria nossa é infinitamente maior. Eu vejo Deus assim. Deus tem prazer em nos fazer ficar alegres, felizes, abençoados. E se Ele teve esse prazer até agora, esse prazer vai continuar. Então esse Ebenezer deve nos incentivar à fé. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu sou muito grato a Ele. Até aqui o Senhor me ajudou. E se Ele assim o fez por graça e misericórdia, vai continuar fazendo. E ajudando mais e mais e mais e mais. A palavra de Deus diz isso. Ele faz muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. A palavra de Deus diz isso. Mas o terceiro incentivo que eu quero me referir é muito próximo da fé. É a esperança. Ebenezer é um incentivo à esperança. Eu fico observando que algumas pessoas, eu já observei muito isso, são muito desesperançadas porque têm uma mente curta. Esquecem do que Deus já fez. Esperança, meus irmãos, não pode morrer em nosso coração. Esperança tem que estar em nossa mente, em nossa vida. Amanhã será melhor. Amanhã vou conseguir. Isso não é pensamento positivo desses livros de incentivo, né? Palestras motivacionais, nada disso não. Isto é uma coisa bíblica. Amanhã será melhor. Daqui a pouco vai resolver. Esse problema ruim vai acabar. Mamãe, quando nós tínhamos algum problema assim lá em casa, eu me lembro das palavras da minha mãe. Meus filhos, a tempestade pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu sempre fui dormir com problemas que surgiam
pensando no que a minha mãe falava, que era uma profecia bíblica. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu, quando estive muito doente, quase morto, muitas vezes eu fui dormir, as pessoas ao meu redor desesperançadas, muita gente, até médicos. E eu ficava pensando assim, ele não sabe de nada, amanhã eu estou bonzinho, amanhã eu estou melhor, amanhã eu estou curado, amanhã vai melhorar. Eu sempre pensei assim, e eu chamo isso de esperança. A esperança é aquela consciência de fé que você tem de que vai ser melhor. Vai ser melhor. As coisas vão resolver, as coisas vão funcionar. Porque quando eu digo até aqui o Senhor me ajudou, eu crio em mim uma esperança de que este processo vai continuar. Então a fé é muito ligada à esperança. Pela fé eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. E a esperança me dá força pelo Espírito Santo para aguardar, para esperar, para permitir que Deus faça as coisas no tempo dele. Eu tenho fé que as coisas irão se resolver, mas não no meu tempo. Não na hora que eu quero e nem do jeito que eu quero. É o jeito de Deus, é o tempo de Deus. E nisso aí cabe a palavra esperança. Até aqui me ajudou o Senhor. Minha rocha de ajuda me incentiva a ter um coração grato, a ter um coração cheio de fé, de que a bênção virá, o momento da vitória chegará, e a esperança me incentiva a me acalmar, me tranquilizar e deixar que as coisas aconteçam no tempo de Deus, na economia de Deus. Uma outra coisa que o Ebenezer nos incentiva, deve nos incentivar, é a fidelidade. Foi o que Samuel exigiu do povo. Vocês precisam lembrar o que aconteceu, ter um coração grato, ter fé, esperança, e para isso vocês precisam se esforçar em serem fiéis, em ser fiéis. A fidelidade diante de Deus, a nossa para com Ele, para com as coisas dEle, para com a obra dEle, a nossa fidelidade cala muito fundo no coração de Deus. Porque se há uma coisa que Deus é, e que é uma das... Tudo que Ele é maravilhoso, mas a sua fidelidade é algo extraordinário, irmãos. Nós temos um hino que a letra era assim: Tu és fiel para mim, a mim. Nossa comissão de hinologia da IPB mudou para Tu és fiel assim. Não é fiel a mim, ele é fiel a Ele. Ele determinou a bênção. Ele determinou a vitória. Ele determinou a ajuda. Então ele é fiel, ele não volta atrás. Mas o incentivo que nós temos com a fidelidade de Deus é de que nós sejamos fiéis também. Essa pandemia, eu já disse e vou repetir, para mim ela tem sido um elemento revelador. Não sei se vocês, não sei quantos aqui já entraram num laboratório fotográfico antigo, que agora não tem mais aquilo. Ainda tem. A arte ainda permite que fotógrafos façam revelações com aqueles líquidos e tal, pega o negativo, bota na luz negra, lá na bandeja, bota uma solução, aí chamava-se aquilo de revelação. Você olha o negativo, você não vê nada. Não tem nada. Aí você olha lá alguns borrões e tal. Você põe o negativo ali, pega aquele papel apropriado, bota numa bandeja, depois que passa no negativo e tal, aquela história toda. É um processo complicado que botou muita gente rica, né? A Kodak que o diga e outras empresas. Hoje não, você fotografa aqui, manda para mim, manda para lá, manda para cá, imprime pelo Wi-Fi na sua impressora. Mas o que eu achava interessante é que aquele papel branco, que era colocado naquele líquido, e aí começava a revelação. A revelação.
a revelação. De repente surgia aquela imagem nítida. Meus irmãos, fidelidade. A fidelidade que nós devemos para com o Senhor, ela precisa ser revelada em nossa vida. Nós precisamos revelar isso em nossa vida. É uma revelação de como nós tratamos o nosso Deus. As pessoas não podem olhar para nós sem ver aquilo que Deus está fazendo. E uma maneira de mostrarmos ao mundo, às pessoas, o que Deus está fazendo em nossa vida é demonstrarmos fidelidade, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, os apóstolos, os mártires modernos, o próprio Senhor Jesus. O mundo tem que ver isso em nós. Aquilo que realmente nós somos por impressão divina. Nós temos que revelar isso ao mundo. O mundo tem que ver isso em nós. Agora, o mundo não pode olhar para nós e ver apenas uma folha em branco. E você admitir que lá dentro existe uma imagem para ser revelada, mas ela não foi revelada. Temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que nós demonstremos fidelidade. Então, essa pandemia para mim é um elemento revelador. Está revelando quem é quem na história. Membros que têm abandonado as igrejas, pessoas que têm sido inadimplentes, infiéis no sustento da obra, em todos os níveis, não apenas financeiro, mas na prática. Pessoas que pararam de orar, de ler a Bíblia. Pessoas que se preocupavam apenas em assistir o sermão ou a escola bíblica dominical, mas que não demonstram força particular para cultuar a Deus. Pessoas que só louvavam quando iam lá cantar o hino na reunião presencial. Hoje já não cantam mais, não glorificam mais, não testemunham mais, se dissociaram da comunidade, renegando o que está escrito em Hebreus 10, 25. Meus irmãos, para mim, essa pandemia tem sido, entre outras coisas, um elemento revelador, revelando quem realmente são algumas pessoas. Mas se o Ebenezer é um incentivo à minha gratidão, se é um incentivo à fé e à esperança e um incentivo à fidelidade, Ebenezer também é um incentivo à obediência. Porque o Ebenezer só acontece na vida do obediente. Vou perguntar uma coisa para os irmãos. Quando, na primeira guerra dos filisteus contra os israelitas, Samuel levantou algum altar e chamou de Ebenezer? Não. Depois, morreram 4.000 homens. Na segunda guerra, onde eles tomaram a arca, roubaram a arca, foram embora. Samuel falou isso? Levantou um altar dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor? Também não. A arca voltou para Kiriat Jearim e ficou lá no meio do povo durante 20 anos. Mas um povo que demonstrou infidelidade, estava infiel. Nesse tempo todo, Samuel levantou algum altar para dizer: até aqui o Senhor nos ajudou? Também não. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Samuel fez isso? Samuel fez isso quando, aqui no verso de número 11, capítulo 7, vou ler o 10 também. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia num grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse:
Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas isso tem uma razão. Os versos, capítulo 7, os versos de 2 a 4, ouçam. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E nada funcionava. Falou então Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, aí prestem atenção, irmãos, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. O que foi que aconteceu? Os filisteus foram derrotados. E aí sim, eles puderam dizer, Ebenezer. Obediência, irmãos. Obediência. Não apenas gratidão, fé, esperança, fidelidade, mas obediência. É uma das principais coisas que nos dá o privilégio, a bênção de inflar o peito e dizer, para que todo mundo ouça, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, eu sou grato por isso, tenho fé que continuará ajudando, vou esperar o tempo que for e durante esse tempo serei fiel, porque eu sou obediente ao meu Deus. Portanto, Ebenezer para mim é uma realidade. Perceberam? Não adianta ficar gritando Ebenezer sem ser fiel. Não adianta dizer que tem fé que vai acontecer, porque não vai. As coisas só vão acontecer quando nós deixarmos aquilo que desagrada a Deus e nós servirmos só a Ele. Então, aqueles 20 anos, os filisteus não guerrearam contra Israel, mas impingiram uma série de derrotas, perturbaram muito. Mas foi só o povo se voltar para o Senhor, se arrepender, largar as coisas que aborreciam o Senhor, e foi só eles voltarem e servirem ao Senhor, só ao Senhor, obediência ao Senhor, o inimigo foi derrotado. Aí sim, eles levantaram a pedra. Samuel levantou uma pedra, erigiu um altar e disse, até aqui o Senhor nos ajudou, somos gratos por isso, temos fé que continuará ajudando, vamos aguardar o tempo que for necessário, com fidelidade e obediência, porque o Senhor sempre, a rocha de ajuda, sempre estará nos ajudando. Amanhã, depois de amanhã, aos seus filhos, aos seus netos, a todos da sua casa, porque o beneplácito do Senhor, as benevolências do Senhor, as bênçãos do Senhor acompanham até 1000 gerações daqueles que fazem a sua vontade. É muita bênção não só para você, para todos que virão depois de você, e depois de mim, depois de nós. A partir de hoje você tem que falar de Ebenezer com propriedade. Não abra a boca de qualquer maneira, não. Ao falar, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, faça isso com gratidão, com fé, com esperança, lutando por ser fiel e ser obediente ao Senhor, servindo só a Ele em fidelidade. E aí você pode inchar o peito, enche o peito mesmo. Olha para os lados, olha para cima, diga isso diante das potestades, dos seres humanos, de quem quer que seja, em todo o tempo. Eu sou ajudado por minha rocha de ajuda. Eu sou ajudado pelo meu Ebenezer, Jesus, a rocha angular. Ele, só Ele, é minha rocha de ajuda, meu Ebenezer. Mas faça isso com propriedade. E você vai ver. E você vai poder falar essa palavra todo dia. E não apenas uma vez, ou não apenas de maneira falsa. E eu espero que você esteja falando isso com toda a propriedade. Porque orientação para isso você tem. Na palavra, pelo Espírito Santo, nas mensagens dos seus líderes, na igreja.
Não deixe que essa pandemia tire de você o Ebenezer. Mantenha firme e vivo em seu coração e viva em sua mente essa expressão maravilhosa. Até aqui, a minha rocha de ajuda tem me sustentado e continuará sustentando, não apenas aqui e agora, mas por toda a eternidade. E assim Deus o abençoe. E assim Deus nos abençoe, para a glória dele, para a nossa edificação. E não se esqueça, Deus tem prazer em ser sua rocha de ajuda. Seja humilde diante dele e receba essa bênção diariamente em sua vida, com fidelidade, com esperança, com fé, com obediência e gratidão no coração. E Deus o abençoe, meu amado, minha irmã, minha amada. Queridos, eu quero avisar aos irmãos sobre os nossos trabalhos, não é? Nos dias, no domingo que vem agora, 9 horas da manhã, e às 19h30 pelo YouTube, né? 9 horas da manhã pelo Team Link. Aqueles que receberem o link podem acessar. Se você quiser o link, você entra em contato com a gente, que a gente disponibiliza o link da escola para você. E também o culto à noite, 19h30, com a celebração da ceia, ok? E nós estamos aí para reunir o conselho e conversar sobre o horário também do culto vespertino. Qualquer novidade a gente retorna para todo mundo, né? Com certeza, ok? Terça-feira, 17 horas, reunião de oração pelo Team Link, né? Se alguém quiser participar, tem sido uma grande bênção. Basta solicitar o link ou vocês podem repassar o link para outras pessoas, pessoas amigas, parentes, amigos, ok? Não há problema nenhum, não. E na quarta-feira, 2 horas da tarde, a reunião das senhoras, e as senhoras também poderão fazer a mesma coisa. Convidem irmãs para participarem da reunião, é muito boa. E na quinta-feira, o estudo bíblico através do Facebook, para a glória de nosso Deus. Amém? Quero agradecer ao meu primo, pastor Edmilson, né? Está conosco, a Rosane Pinheiro Alves, também está conosco. Que Deus abençoe vocês. Eu estou um pouco longe aqui da minha tela, não consigo ler tudo, mas eu acredito que sejam esses dois irmãos nos visitando nesta tarde, ok? Vamos continuar em oração, clamando ao Senhor pela bênção de nos livrar desta pandemia e que Ele nos dê uma noite agradável de sono reparador. Eu vou orar nesse momento e logo depois impetrar a bênção, né, sobre os servos do Senhor. Oremos. Pai celeste e glorioso, Pai amado, nossa pedra de ajuda, nossa rocha de ajuda, nosso Ebenezer. Obrigado por colocar em nosso coração a gratidão. Obrigado por colocar em nosso coração a fé, a esperança, a fidelidade e a obediência ao Senhor, ainda que de forma imperfeita, porque somos humanos. Mas assim o Senhor tem nos habilitado a dizer todos os dias e sempre, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Temos a certeza que assim será até o dia final e por toda a eternidade. Ó Deus amado, dá-nos uma noite de sono reparador, uma noite tranquila, nos permita amanhecer amanhã acordar amanhã com a disposição plena de servir ao Senhor, em fidelidade e novidade de vida. E agora, Pai, rogamos que nos despeças com a Tua bênção e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Meus amados, queridos, tenham todos uma boa noite, né? E Deus a todos abençoe. E na próxima oportunidade estaremos juntos para a glória de Deus.